No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Bahar terá que fingir na frente do filho que não sabe da mentira que o pai dele contou. E ela até mesmo irá na casa de Arif juntamente com Doruk para manter essa mentira, já que não quer que o filho fique chateado ao saber o que o pai foi capaz de fazer. Vou te contar isso e muito mais no decorrer desse vídeo. Mas antes vou começar o resumo falando de uma conversa que Yusuf teve com Arif. E como sempre é bastante inconveniente, e a conversa entre pai e filho começa assim. Yusuf vai até a padaria e quando volta avisa Arif que ele trouxe pão quentinho. Pede para o filho se sentar e comer junto com ele e fala que o café da manhã está pronto. Arif agradece o pai. Yusuf conta para o filho que ele encontrou o novo inquilino que diz que deixou o apartamento impecável. Fala que ele disse que o apartamento está tão diferente que, se eles forem lá agora, nem vão reconhecê-lo. E depois de contar essa conversa que ele teve com Sarp, que com certeza deixa Arif descontente, novamente ele convida o filho para tomar café. Fala que o pão ainda está quente. Arif fica em silêncio nessa hora. O pai continua falando de Sarp. Ele conta que o pai de Doruk comprou pão, queijo e salsichas e conta que lá no apartamento dele ele vai ter um café em família. Completamente irritado, Arif pergunta para o pai se realmente Sarp disse isso a ele. Yusuf percebe que a conversa está tranquila demais, por isso resolve colocar lenha na fogueira. Ele fala para Arif que conversou um tempo com o esposo da sua ex-namorada e ele disse isso a ele. Arif fala para o pai que Sarp disse isso para ele porque sabia que ele iria contar para ele e ele com certeza iria ficar irritado. Yusuf diz para o filho que se Sarp teve esse plano, deu certo, porque ele ficou irritado. Diz que pelo menos é isso que parece e em seguida pergunta para o filho se ele ficou. Arif nega, é claro. Diz para o pai que ele não ficou irritado não. Fala que sabe que Sarp mentiu. Diz que naquela hora ele deve estar comendo pão com queijo sozinho lá no apartamento dele. Enquanto isso, Doruk fala para a mãe, o pai e a irmã que ele vai contar para os seus amigos tudo sobre a festa dele. A mãe lembra o filho que no outro dia ele não vai para a escola. Diz que ele precisa descansar alguns dias. Doruk fala para a mãe que ele não quer descansar não. Diz que ele quer ir para a escola sim. Bahar fala para o filho que antes dele voltar para a escola, eles precisam conversar com o médico e pergunta para o filho se está bom. Doruk fica esperançoso e bastante animado também nessa hora e diz para a mãe que ele vai levar o cavalinho que ele ganhou de Arif para a escola. Nessa hora, Sarp fica pensativo, já que sabe que o cavalinho que o filho ganhou de Arif não está na casa de Bahar, já que ele mesmo quebrou. Doruk pergunta para o pai se ele sabe onde está o cavalo dele. Sarp finge que não entendeu e pergunta do que ele está falando. Nissan diz para o pai que Arif comprou um cavalinho para Doruk e pergunta onde está. O pai fica sem saber o que dizer nessa hora, por isso não diz nada.
A mãe fala que o cavalinho deve estar debaixo de alguma coisa e fala que vai procurar. Sarp fica só observando Bahar e Doruk procurando pelo cavalinho que ele sabe que não está lá. Doruk pergunta para a mãe se ela encontrou o cavalo dele. Bahar diz que não, mas fala que eles vão continuar procurando. Diz que na verdade talvez esteja no apartamento do pai dele. Diz que depois eles vão até lá. Sarp disfarça nessa hora e fala para o filho que ele acha que não está. Doruk diz que não tem como o cavalo dele ter sumido, pois é muito grande. Sarp não tem coragem de contar o que ele fez. Por isso, diz que vai até o apartamento dele dar uma olhada. Depois que o pai sai, a irmã fala para o irmão que eles vão encontrar o cavalo dele. Bahar diz que é claro que eles vão encontrar, e em seguida ela liga para a mãe e pergunta se o cavalo que Doruk ganhou de Arif ficou lá. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Araçatuba, de Votuporanga, de Goiânia, enfim, me conte ali nos comentários. A Tice fica sem saber o que dizer para a filha e pergunta do que ela está falando. Enver interrompe a esposa nessa hora e diz que é melhor ela contar a verdade. Fala que é melhor ela contar que Sarp quebrou o presente de Arif na frente da casa deles. Bahar escuta tudo e fica preocupada. A Tice pergunta para a filha se ela escutou o que Enver disse. Nesse exato momento, Sarp se aproxima de Bahar e fala que o cavalo não está no apartamento dele não. Bahar fala para a mãe que ela escutou sim. Diz para a mãe que depois elas se falam e em seguida desliga. Chateado, Doruk olha para a mãe e fala que o pai disse que não encontrou o cavalo dele. A mãe fala que ela escutou e conta que o cavalo dele não está na casa da avó dele. Doruk diz que talvez esteja na casa de Arif, mesmo sabendo que não está. A mãe fala para o filho que ele pode ter razão e diz que eles vão até lá imediatamente perguntar. Sarp pergunta por que eles têm que ir na casa de Arif. Bahar pede para Sarp se sentar. Diz que ela vai com Doruk até a casa de Arif e já volta. Bahar fala para Arif que Doruk não encontrou o cavalo que ele deu para ele e queria saber se o cavalinho dele não está lá na casa dele. Arif fala que não e em seguida olha para Doruk e diz que o cavalo é bem grande, por isso logo eles vão encontrar. Pergunta se não está na casa da avó dele e pede para ele não se preocupar. Fala que se não encontrar o cavalo que ele deu para ele comprará outro para substituir. Doruk diz para Arif que ele quer o presente dele. Fala que ele não quer outro cavalo. Bahar fica em silêncio nessa hora, pois ela sabe que o cavalo que Arif deu para Doruk não será encontrado. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.